Você vai se surpreender ao saber que a terceira profecia de Fátima já começou a se manifestar no Brasil, gerando temor sobre o que pode acontecer em breve. Os eventos recentes no país indicam o início dessa profecia, como predito por Nossa Senhora de Fátima. Cada detalhe da terceira profecia, que já começou a tomar forma em nossa nação, é verdadeiramente impactante. Esta é uma das previsões mais enigmáticas ligadas à Igreja. E agora, finalmente, chegou a hora de revelar seu conteúdo. Por muitos anos, o segredo foi cuidadosamente guardado, com seus protetores acreditando que o momento para sua revelação ainda não havia chegado. Somente no ano 2000, o Papa João Paulo II decidiu divulgar o conteúdo do misterioso envelope que continha o segredo de Fátima. Disse que esse segredo aborda temas como o inferno, as duas guerras mundiais, as perseguições enfrentadas pelos cristãos no século XX e a possível expansão do comunismo como força dominante no mundo. Mas, será que as profecias de Nossa Senhora de Fátima são realmente precisas? Se você é uma pessoa de fé, acredita em Deus e em Jesus Cristo e deseja acessar mais conteúdos sobre temas como este, inscreva-se no canal agora, clicando no botão inscrever-se, abaixo deste vídeo. Nossa Senhora de Fátima é o título dado à Virgem Maria, referindo-se às aparições que ela fez a 3 crianças pastoras em Fátima, Portugal. Durante essas aparições, ela pediu que as crianças rezassem o rosário diariamente, em busca do fim da Primeira Guerra Mundial, que estava em andamento naquela época. Maria continuou aparecendo mensalmente para as 3 crianças, Lúcia, Jacinta e Francisco, durante 6 meses. Em outubro de 1930, o bispo de Leiria Fátima oficialmente reconheceu as visões relatadas como merecedoras de crédito. No mesmo ano, a Igreja Católica também validou a autenticidade das aparições. E hoje, Fátima se destaca como um dos mais significativos santuários marianos a nível global, atraindo aproximadamente 6 milhões de peregrinos anualmente. Muitos desses fiéis visitam Fátima em datas específicas, como 13 de maio, que celebra o aniversário da primeira aparição, e 13 de outubro, quando uma bênção especial é concedida, e orações são feitas com pedidos de cura e outras intenções. Retornando ao ano de 1917, a Virgem Maria apareceu repetidamente a 3 crianças em Portugal, ao longo de 6 meses. Entre elas, a mais conhecida é Lúcia dos Santos, que, acompanhada por seus primos Jacinta e Francisco Marto, testemunhou as aparições. Lúcia ganhou destaque por ter revelado, conforme solicitado pelo bispo local, os segredos confiados a ela por Nossa Senhora. Com a propagação das notícias sobre as aparições em Fátima, muitas pessoas começaram a buscar uma prova concreta de sua veracidade. Na última aparição, ocorrida em outubro de 1917, Maria realizou o famoso Milagre do Sol, onde o astro parecia se mover de maneira incomum no céu, um evento amplamente relatado por jornais e presenciado por uma multidão de pessoas. Contudo, não foram apenas os fenômenos sobrenaturais que capturaram a atenção, mas também os segredos que Lúcia afirmava ter recebido de Nossa Senhora em uma das aparições intermediárias. Infelizmente, Francisco e Jacinta Marto faleceram ainda jovens, vítimas da pandemia de gripe espanhola. Lúcia dos Santos, por outro lado, viveu até os 97 anos, tornando-se freira carmelita e falecendo em 2005. 23 anos após as aparições, o bispo local de Fátima solicitou que Lúcia escrevesse os segredos que lhe haviam sido confiados. Ela rapidamente escreveu os 2 primeiros, mas demonstrou grande relutância em revelar o conteúdo do terceiro segredo. Por obediência ao bispo, Lúcia acabou escrevendo o conteúdo do terceiro segredo e o selou em um envelope, que deveria ser aberto apenas em 1960, acreditando-se que seria mais compreensível nessa época. Em 2000, o Papa João Paulo II concedeu a beatificação a Francisco e Jacinta, tornando-os as crianças mais jovens a serem beatificadas sem terem sido mártires.
Anos depois, em 2017, durante a comemoração do centenário das aparições em Fátima, o Papa Francisco os canonizou. As aparições de Nossa Senhora de Fátima ocorreram em 6 ocasiões distintas, durante as quais ela revelou 3 segredos às crianças, conhecidos como os 3 segredos de Fátima. O primeiro segredo consistia em uma visão aterrorizante do inferno, onde Lúcia relatou que Nossa Senhora mostrou às crianças almas em profundo sofrimento. Apesar de a visão ter durado apenas um breve instante, a experiência foi intensamente dolorosa para as crianças, fortalecendo ainda mais sua fé na promessa de Maria de levar seus devotos até Cristo para salvá-los desse destino eterno de tormento. No segundo segredo, Nossa Senhora previu que a Primeira Guerra Mundial, que estava em andamento durante as aparições, chegaria ao fim, mas advertiu que outra guerra global eclodiria durante o pontificado de Pio XI, que reinou de 1922 a 1939, a menos que as pessoas deixassem de ofender a Deus e que a Rússia se convertesse. Maria pediu especificamente que a Rússia fosse consagrada ao seu Imaculado Coração. Coincidentemente, em 1939, como previsto, a Segunda Guerra Mundial teve início. Finalmente, o terceiro segredo, considerado o mais enigmático e amplamente discutido, foi escrito por Lúcia após muita hesitação, atendendo ao pedido do bispo de Leiria. O documento permaneceu lacrado até 2000, quando foi finalmente revelado ao público. O conteúdo do terceiro segredo foi escrito por Lúcia e se referia a uma visão que ela teve na Cova da Iria, em Fátima, em 13 de julho de 1917. Essa visão incluiu a aparição de um anjo à esquerda de Nossa Senhora, com uma espada flamejante na mão esquerda. As chamas que emanavam da espada davam a impressão de que tinham a capacidade de destruir o mundo, mas se extinguiam ao entrar em contato com a luz que irradiava da mão direita de Nossa Senhora. O anjo, com a mão direita apontada para a terra, exclamava com vigor por 3 vezes: "Penitência! Penitência! Penitência!" Em seguida, as crianças testemunharam uma luz intensa, que representava a presença divina, e dentro dessa luz, visualizaram uma cena que parecia o reflexo de pessoas passando diante de um espelho. Nessa visão, elas identificaram um bispo vestido de branco, que acreditaram ser o Santo Padre, acompanhado por outros bispos, padres, religiosos e religiosas. O grupo escalava uma montanha íngreme, no topo da qual se erguia uma grande cruz composta por troncos rústicos, como se fossem de uma árvore com casca. Antes de alcançar o topo, o Santo Padre caminhava por uma cidade parcialmente devastada e, com passos lentos e pesados de dor, orava pelas almas dos corpos que encontrava ao longo de seu caminho. Ao chegar ao cume da montanha, ele se ajoelhou diante da imponente cruz, onde foi assassinado por um grupo de soldados que disparavam balas e flechas. Da mesma maneira, outros bispos, padres, religiosos e religiosas, juntamente com diversas pessoas de diferentes classes sociais, também foram mortos. Sob os braços da cruz, 2 anjos seguravam recipientes de cristal, nos quais recolhiam o sangue dos mártires e o aspergiam sobre as almas que subiam em direção a Deus. Quando esse segredo foi revelado ao público, muitos o associaram à tentativa de assassinato do Papa João Paulo II, ocorrida em 13 de maio de 1981. No entanto, alguns argumentaram que o atentado não correspondia completamente à visão, já que, no segredo, o bispo vestido de branco é morto, enquanto o Papa sobreviveu ao ataque. Isso levou alguns a acreditar que a visão poderia se referir a um evento futuro. Em contrapartida, quando o terceiro segredo foi finalmente revelado, o cardeal Joseph Ratzinger, que posteriormente se tornou o Papa Bento XVI, elaborou uma explicação detalhada sobre o seu conteúdo. Ele observou que, após tanta especulação, algumas pessoas poderiam achar o segredo menos impactante ou até mesmo surpreendente.
Ratzinger explicou que o segredo não contém revelações de mistérios extraordinários, nem oferece uma previsão detalhada sobre o futuro. Ele enfatizou que o propósito da visão não é apresentar um destino inevitável, mas sim despertar a consciência das pessoas para a necessidade de tomar medidas e alterar o curso dos acontecimentos, evitando assim interpretações fatalistas. De acordo com ele, a visão não sugere que os videntes estivessem destinados a um caminho fixo e imutável. Pelo contrário, ela aponta para os perigos que enfrentamos e sugere que temos a capacidade de superá-los. Agora, vamos explorar as aparições de Nossa Senhora de Fátima às crianças, preparando o terreno para a sexta e última aparição, na qual os segredos foram revelados. Na primeira aparição, em 13 de maio de 1917, Maria pediu às 3 crianças que retornassem ao mesmo local no dia 13 de cada mês, por 6 meses consecutivos. Ela os alertou que enfrentariam grandes sofrimentos, mas que suas almas alcançariam o céu. Maria também pediu que rezassem o rosário diariamente, com o objetivo de restaurar a paz no mundo. Na segunda aparição, em 13 de junho de 1917, Maria solicitou que as crianças adicionassem a oração de Fátima ao final de cada dezena do rosário. As crianças expressaram o desejo de ir para o céu, ao que Maria respondeu que em breve levaria Jacinta e Francisco, mas que Lúcia permaneceria na terra por mais tempo. Na terceira aparição, em 13 de julho de 1917, Maria mostrou às crianças uma visão angustiante do inferno e revelou que Deus deseja uma profunda devoção ao Imaculado Coração de Maria, como meio de salvar as almas desse destino terrível. Naquela ocasião, Maria também previu o surgimento da Segunda Guerra Mundial e a perseguição dos fiéis na Rússia, advertindo que, sem oração e a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração, o país espalharia seus erros pelo mundo, fomentando guerras e perseguições à Igreja. Na quarta aparição, em 19 de agosto de 1917, as crianças foram impedidas de se encontrar com Maria, pois foram presas pelo administrador local. 6 dias depois, Maria apareceu para elas em um campo e pediu que intensificassem suas orações e sacrifícios em nome dos pecadores, explicando que muitas almas estavam destinadas ao inferno porque não havia quem rezasse por elas. Na quinta aparição, ocorrida em 13 de setembro de 1917, uma grande quantidade de pessoas presenciou um evento incomum. Pétalas de rosas brancas pareciam cair do céu, mas desapareceram antes de tocar o chão. Lúcia, uma das crianças videntes, pediu a Nossa Senhora que curasse os doentes presentes, mas Maria respondeu que alguns seriam curados, enquanto outros não, pois o Senhor não confiava igualmente em todos. A sexta e memorável aparição de Nossa Senhora de Fátima ocorreu em 13 de outubro de 1917. Nesse dia, uma multidão estimada entre 70 mil e 100 mil pessoas testemunhou o famoso milagre do sol, visível até cerca de 16 quilômetros de distância. Até mesmo jornalistas, conhecidos por sua visão cética, relataram a ocorrência de fenômenos inexplicáveis. Maria se apresentou como a Senhora do Rosário e fez um apelo às pessoas para que mudassem suas vidas, buscassem o perdão pelos seus pecados e cessassem de ofender a Deus, pois ele já estava profundamente ofendido. As 3 crianças, Lúcia, Francisco e Jacinta, foram especialmente escolhidas para esse encontro com Nossa Senhora. Embora muitos adultos estivessem presentes, não foi por acaso que Maria se revelou a esses jovens pastores. Nem todas as crianças recebem uma graça tão singular. A história dessas 3 crianças é um testemunho da graça divina e da misericórdia. Em suas vidas simples, vemos uma força paradoxal que sempre marcou a história da salvação. O contraste profundo entre os poderosos e orgulhosos, que confiam em suas próprias estratégias e ambições, e os humildes, que são chamados por Deus a transformar o mundo através da simplicidade de suas vidas. Os pequenos pastores de Fátima
se tornaram testemunhas vivas da misericórdia de Deus e, por meio de suas vidas modestas, compartilharam a mensagem que receberam. Eles foram escolhidos para ser sinais vivos do amor de Deus, um Deus que é puro amor, irradiando ao mundo seu rosto misericordioso. Suas vidas passaram a ser reflexos dessa luz divina, que brilha intensamente no coração daqueles que, mesmo sob a sombra de um simples carvalho em Aljustrel, foram chamados a participar dessa grandiosa revelação em um pequeno vilarejo da paróquia de Fátima, no início do século XX. Francisco, Jacinta e sua prima Lúcia foram criados em um cenário rústico numa pequena aldeia isolada e pacífica. Vivendo modestamente, eles não tiveram acesso à educação formal, não aprendendo a ler ou escrever, e seu conhecimento do mundo não ultrapassava as montanhas que os rodeavam. A instrução cristã que receberam era elementar, refletindo a simplicidade do ambiente em que residiam. A mãe de Lúcia assumiu o papel de introduzir a filha e os sobrinhos na catequese, e Lúcia, sendo um pouco mais velha, ensinava aos primos as histórias bíblicas e orações que havia aprendido com sua mãe. Apesar da educação religiosa básica, seus pais eram exemplos vivos de uma fé ativa. Frequentavam a missa aos domingos, oravam em família, praticavam honestidade, respeito por todos e caridade para com os mais necessitados. Lúcia era particularmente sensível ao amor de Deus, sentindo desde cedo um desejo ardente de se imergir completamente nesse amor divino, uma paixão que viria a definir o rumo de sua vida. Francisco, por sua vez, era um menino contemplativo, que encontrava paz no silêncio e uma ligação profunda com a natureza, percebendo a presença do Criador em cada elemento do mundo natural. Ele se maravilhava tanto com o amanhecer quanto com o entardecer, que considerava como manifestações da luz divina. Jacinta, por outro lado, tinha uma admiração especial pela lua, referindo-se a ela como a vela de Nossa Senhora, devido à sua luz suave, que, segundo ela, não feria os olhos. Ela nutria um grande afeto por Lúcia, seguindo-a de perto e frequentemente abraçava os cordeiros, chamando-os pelos nomes e carregando-os contra o peito, emulando as ações do Senhor. Estas crianças viviam suas vidas com uma intensidade e pureza raras, expressando seu amor a Deus de maneira autêntica e sem distrações. Em uma tarde de primavera de 1916, após uma simples oração, eles foram agraciados com um milagre. Avistaram entre as árvores uma luz mais brilhante que a neve, assumindo a forma de um jovem translúcido como cristal, banhado pela luz solar. Nesse momento, eles não podiam imaginar que essa figura luminosa era um mensageiro divino, enviado para guiá-los em uma jornada espiritual e de oração. Essa experiência inesperada os mergulhou em uma profunda contemplação e os envolveu numa atmosfera sobrenatural, onde a presença de Deus os deixou absolutamente maravilhados. No ano de 1916, ao longo da primavera e do verão, o Anjo da Paz visitou 3 crianças em 3 ocasiões distintas. As mensagens do anjo ressoaram profundamente nos corações dos pequenos, proporcionando-lhes uma visão clara do amor de Deus e de como ele anseia ser amado em retorno. O anjo enfatizou a sensibilidade divina às vozes dos humildes e revelou um plano divino de misericórdia destinado a eles. Ele convocou as crianças a uma devoção fervorosa à Santíssima Trindade e as incentivou a unir-se ao sacrifício de Cristo pela reconciliação de toda a humanidade com Deus. Durante uma dessas visitas, o anjo apresentou o corpo e o sangue de Cristo, o supremo dos dons, e solicitou que se oferecessem em sacrifício pelos ingratos e por aqueles que vivem sem gratidão. A partir desse encontro, os jovens pastores se dedicaram inteiramente à adoração a Deus, cultivando um desejo ardente e corajoso de dedicar suas vidas ao Criador em benefício do próximo. Essa missão ganhou ainda mais força quando Nossa Senhora, radiante como o sol, manifestou-se a eles no dia 13 de maio de 1917. Ao longo de 6 meses, sempre no dia 13,
Maria fez-se presente na vida das crianças, reiterando o convite para que se tornassem testemunhas do coração divino em um mundo afligido por sofrimentos. Ela questionou se estavam prontos para se consagrar a Deus e suportar todos os sofrimentos que Ele permitisse, como um meio de expiação pelos pecados que ofendem a Deus e interceder pela conversão dos pecadores. Através das revelações de Maria, os pequenos pastores compreenderam que o coração de Deus permanece atento ao decorrer da história humana, notando que o pecado muitas vezes se apresenta na forma de indiferença ao amor divino. Contudo, foram consolados pela certeza de que Deus é infinitamente misericordioso e continua incessantemente a buscar o homem, mesmo quando este se encontra envolto em lutas e adversidades. Indivíduos que recebem a luz do coração divino são convocados a engajar-se ativamente através de oração e sacrifício, participando assim do cuidado divino pela humanidade. Na inicial interação com essa luz celestial, Lúcia, Francisco e Jacinta, ainda impactados pela profundidade de sua experiência, decidiram manter o segredo. No entanto, Jacinta, profundamente afetada pela graça de Nossa Senhora e repleta de uma alegria descontrolada, não conseguiu manter o silêncio. Ela foi a primeira a divulgar a felicidade celestial que havia sido revelada a eles. Assim como os discípulos de Emaús, que não conseguiram reprimir seu entusiasmo após encontrarem Cristo ressuscitado, Jacinta, com seu coração repleto, compartilhou com amigos as maravilhas que presenciara. Com o passar do tempo, as notícias das aparições da Senhora do Rosário começaram a se disseminar amplamente, e o número de peregrinos que buscavam a cova da Iria aumentou consideravelmente. Porém, com o crescente interesse, os jovens pastores enfrentaram adversidades significativas, especialmente por parte daqueles que duvidavam de suas histórias ou que se opunham às suas visões. Desde a primeira aparição, quase como uma confirmação de sua missão divina, Nossa Senhora os preparou dizendo que eles enfrentariam grandes desafios, uma realidade comum também aos profetas. O sofrimento se tornou um componente integral de sua missão. Eles foram frequentemente acusados de falsidade, de procurar fama e riqueza, e até mesmo suas próprias famílias, com a possível exceção do pai de Francisco e Jacinta, começaram a questionar sua veracidade, preocupados com a segurança e as implicações dessas manifestações. Em suas residências e por onde passavam, as crianças eram constantemente interrogadas e submetidas a inquisições rigorosas. Contudo, o dia 13 de agosto marcou o início de seus desafios mais severos. Naquela manhã, o líder municipal, um indivíduo notório por suas convicções maçônicas e ideais progressistas, fez uma visita surpresa. Ele os questionou tanto em sua residência quanto na paróquia, movido pelo objetivo de desvendar o mistério guardado pelas crianças. Com a promessa de levá-las até a cova da Iria, ele astutamente as conduziu para um local diferente, onde as pressionou intensamente a divulgar o segredo. Diante da recusa delas, ele chegou ao extremo de encarcerá-las em uma cela com outros detentos, ameaçando-os com torturas severas, incluindo a ameaça de serem imersos em óleo de oliva fervente para extrair a confissão. A serenidade e alegria pacífica de Francisco emergiram em sua resposta inocente. Se nos matarem, não importa. Alcançaremos o paraíso. O coração de Deus guiava e moldava a existência dos jovens pastores. O compromisso que eles firmaram perante a Virgem, mais radiante que o sol, era constantemente reforçado pelo anseio puro de Lúcia, Francisco e Jacinta em ampliar seu amor divino. Para eles, experimentar Deus significava pisar em solo sagrado, tal como Moisés ao remover suas sandálias diante da sarça ardente. A proximidade das crianças com o divino se convertia em um culto incessante àquela luz interna que é Deus, que arde sem consumir. Esse mistério sagrado os fortalecia profundamente. A sarça divina em seus corações os impulsionava, assim como Moisés,
a zelar por aqueles aprisionados pelos grilhões do pecado e da desconsideração. Aos olhos alheios, eles manifestavam a luz divina e, perante Deus, eram mediadores pela humanidade. Suas existências se transformaram em uma dedicação contínua, cada gesto um tributo por amor a Deus e em prol dos transgressores. Jacinta e Lúcia abraçaram essa vocação de modo contemplativo, compassivo e declarado, cada uma desenvolvendo facetas singulares dessa missão. Francisco, por sua vez, com sua aguçada sensibilidade espiritual, se entregou à adoração e contemplação, buscando a presença divina no silêncio e na tranquilidade interior. Jacinta manifestava sua fé com alegria, pureza e generosidade, transformando cada pequeno gesto de sua vida cotidiana em um sacrifício agradável a Deus, dedicado ao bem da humanidade. Lúcia, por sua vez, adotou a missão de evangelização, empenhando-se em divulgar a mensagem da misericórdia divina e atendendo ao chamado de Deus para consagrar o mundo ao Imaculado Coração de Maria. Ela se tornou uma testemunha discreta, permitindo que a luz do segredo divino brilhasse continuamente, como foi revelado pelo milagre do sol em Fátima. Em Lúcia, vemos a representação de uma fiel custódia de uma graça divina, oferecida ao mundo. A interpretação do segredo de Fátima como uma profecia de eventos futuros desastrosos ou crises dentro da Igreja suscita contínuos debates, com evidências de seu cumprimento surgindo em diversos países. No Brasil, por exemplo, percebe-se um alinhamento com essa visão de crise eclesiástica e global. Atualmente, discutiremos os 6 indicativos de que a terceira profecia de Fátima já está se manifestando no Brasil. O primeiro sinal é a diminuição da aderência à religião e a mudança nos valores sociais. Nos últimos anos, o Brasil tem experimentado uma transformação cultural e social significativa, onde ideias menos conectadas à religião estão ganhando espaço. Esse fenômeno é evidente em debates sobre moralidade, abrangendo questões como o aborto, o casamento entre pessoas do mesmo sexo e um decréscimo no interesse religioso entre os jovens. Essa transformação é percebida como uma crise espiritual, que ecoa os avisos contidos na mensagem de Fátima sobre a potencial degradação dos valores cristãos e um distanciamento generalizado da fé. Um segundo indicativo disso é a perda de autoridade religiosa. No Brasil, assim como globalmente, a Igreja Católica tem enfrentado um declínio em sua influência, exacerbado por escândalos de abusos e um aumento na diversidade religiosa. O crescimento de igrejas evangélicas e outras práticas espirituais, contrastando com a redução no número de católicos, é visto por alguns como um reflexo das crises profetizadas em Fátima, interpretando este período como um momento de purificação ou um teste de fé. Um terceiro sinal é a crise política e moral. O país enfrenta uma profunda crise política e moral, marcada por corrupção, polarização social e um sentimento crescente de desintegração ética nas instituições públicas. Para muitos, esses desafios são vistos como sintomas de crises mais abrangentes, afetando não apenas o social, mas também o espiritual. A mensagem de Fátima enfatiza a necessidade de conversão para prevenir um colapso global, sugerindo um chamado à renovação moral em escala nacional. O quarto sinal é o papel profético atribuído ao Brasil. Alguns líderes espirituais brasileiros propõem que o país possa desempenhar um papel especial no futuro da fé cristã, posicionando-se como um pilar do catolicismo e da espiritualidade global. Neste contexto, a percepção de uma crise pode ser vista como a preparação para um propósito maior, com o Brasil potencialmente liderando a renovação ou restauração da fé em uma escala global. Esta perspectiva está alinhada com profecias locais e movimentos devocionais existentes dentro do catolicismo no Brasil. O quinto sinal evidencia catástrofes naturais e sociais. Embora o terceiro segredo de Fátima não descreva explicitamente eventos como desastres naturais ou crises sociais, muitos interpretam que ele antecipa um período de adversidades precedendo uma renovação espiritual.
Problemas ecológicos graves na Amazônia e recorrentes crises econômicas e sociais no Brasil são considerados indicativos de uma tribulação global, um prelúdio para um momento de renovação espiritual, como sugerido pela Virgem Maria em suas aparições em Fátima. O sexto sinal se refere aos desafios enfrentados pela Igreja Católica no Brasil. Existem tensões significativas entre facções mais progressistas e conservadoras dentro da Igreja, frequentemente centradas em torno da teologia da libertação, que vincula a religião à ação social e política. Para alguns, esses conflitos internos espelham a crise predita nas visões de Fátima, onde a unidade da Igreja é testada por meio de debates ideológicos e divisões internas. Tais desafios são vistos como parte de um período de teste para a fé e para a coesão eclesiástica. Francisco e Jacinta, figuras centrais dessas visões, tiveram vidas breves, marcadas por uma simplicidade intensa. Eles dedicaram sua existência ao amor divino, um amor que foi iluminado pela presença de Nossa Senhora. Infelizmente, ambos sucumbiram a uma epidemia de broncopneumonia no final de 1918, encerrando prematuramente suas jornadas terrenas, profundamente enraizadas em princípios de fé e caridade. A Virgem já havia assegurado às crianças que em breve elas ascenderiam ao céu, fazendo-as perceber que seus dias na terra estavam contados. Quem poderia prever que existências tão breves e humildes pudessem refletir um amor tão imenso e profundo? Viva com retidão e ame a Deus com todo o seu ser, assim como os 3 jovens pastores que personificaram o amor divino pela humanidade de forma intensa. Eles foram eleitos e convocados para serem mensageiros desse amor celestial, entregues por Deus ao mundo como pastores que espelham seu coração amoroso. Nossa Senhora de Fátima tinha o desejo ardente de que todos os crentes orassem diariamente pelas adversidades e pela paz global. A mensagem de Maria convida a todos para intensificarem suas práticas de oração, orando com mais frequência e maior fervor. Muitos recorrem à oração apenas em instantes de grande aflição. Talvez seja o momento de resgatar o rosário que foi guardado desde a confirmação. Para aqueles já devotos do rosário, a mensagem de Fátima incentiva a revitalizar a vida de oração com mais vigor, adotando novas práticas devocionais, aprofundando a concentração durante a oração ou até mesmo expandindo o tempo reservado ao Senhor e a Nossa Senhora em preces. Contudo, lembre-se de que esta profecia não constitui uma escritura. Simplesmente confie em Deus e persista em praticar o bem. Se apreciou o vídeo e deseja mais conteúdos assim, inscreva-se no canal agora. Clique no vídeo que está exibido na tela para explorar todos os mistérios que o futuro pode nos revelar.